Fala galera, eu sou o Diego, sou aluno do 8º período de Odontologia da UFES e colaborador do projeto ProEnsino. Sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre termos de posição e direção. Então, vamos para o vídeo. Bom, termos de posição e direção são termos anatômicos usados para descrever a posição e a relação entre várias estruturas no corpo. E antes de começarmos a falar de fato sobre esses termos, eu preciso que vocês tenham bem consolidado alguns conceitos, como os planos de secção, plano de delimitação e a posição anatômica. Sobretudo a posição anatômica, pois uma vez que ela não é respeitada, não conseguimos utilizar de forma correta os termos de posição e direção. Então, se você ainda tem dúvidas sobre esses conceitos, eu sugiro que pause este vídeo e assista novamente a aula sobre conceitos iniciais sobre o estudo da anatomia com a Isabela Trabac. Prometo que vai ser bem rapidinho. Então vamos lá. Para começarmos, vamos falar primeiro sobre o termo mediano. Nós utilizamos esse termo para localizar quaisquer estruturas localizadas junto ao plano sagital mediano. Vejamos exemplos. Nessa primeira imagem, vemos uma linha amarela sobre o plano sagital mediano, passando sobre estruturas medianas, como a cicatriz umbilical e o nariz. Note ainda, nessa primeira imagem, que a linha passa sob a mão direita do corpo. Porém, sabemos que a mão direita não é uma estrutura mediana. Esse erro se deu devido à imagem não estar em correta posição para análise, que, como eu disse anteriormente, é a posição anatômica. Portanto, devemos estar sempre atentos a esse detalhe. Na segunda imagem, um corte frontal da face, vemos mais um exemplo. A linha mediana, representada pela linha vermelha, passando sobre a fissura longitudinal do cérebro, que separa os hemisférios cerebrais. E também sobre o septo nasal, uma outra estrutura mediana. O terceiro e último exemplo nos mostra um corte transversal em nível da vértebra C4, evidenciando-a como sendo também uma estrutura mediana, bem como toda a coluna vertebral. Bom, interno e externo. Esses são termos mais fáceis de serem compreendidos. São usados em situações de cavidades. Vejamos alguns exemplos. O crânio, que aloja o encéfalo, possui uma face óssea interna, que é a face que está voltada para o encéfalo, e uma face óssea externa. De igual forma, o coração e o estômago, que possuem faces internas voltadas para as cavidades e também faces externas. Os termos interno e externo são usados ainda quando relacionamos o corpo todo. O coração e o estômago, por exemplo, são órgãos internos. Já a pele, que não está representada nessa figura, é externa. Bom, os termos vistos até aqui, mediano, interno e externo, são um dos poucos termos que podemos utilizar sem relacionar uma estrutura com outra. Os próximos termos, eles deverão ser utilizados sempre relacionando uma estrutura com, no mínimo, uma outra. Então vamos lá. No sentido laterolateral, temos 3 outros termos a serem utilizados. O medial, que é uma estrutura localizada mais próxima ao plano mediano, quando comparado a uma outra estrutura. O lateral, quando mais próximo ao plano de delimitação lateral, quando comparado a uma outra estrutura. E, por fim, a posição intermédia, quando entre estruturas laterais e mediais. Vejamos exemplo. Na mão, o dedo mínimo é medial ao dedo anelar, que, por sua vez, é intermédio ao dedo mínimo e dedo médio. E o dedo médio, que é lateral ao dedo anelar. O mesmo raciocínio pode ser seguido para comparar os outros dedos. No pé, o 5º metatarso é lateral ao 4º, que por sua vez é intermédio ao 5º e ao 3º metatarso. E o terceiro, que é medial aos outros 2. Já se quisermos identificar estruturas no sentido antero-posterior, devemos utilizar os termos anterior, àquela estrutura mais próxima ao plano de delimitação anterior, posterior, a estrutura mais próxima ao plano de delimitação posterior, e média, a estrutura que está entre eles. Note que, nesse sentido, a terminologia usada para a estrutura entre duas outras é média e não intermédia, como eu disse anteriormente. No sentido crânio-caudal, utilizamos superior para aquelas próximas ao plano superior, inferior
para próximas ao plano de delimitação inferior e média também para a estrutura de posição entre elas. Vejamos exemplo. Nesse corte transversal do tornozelo, observamos que a tíbia é mais anterior e medial em relação à fíbula, que por sua vez é mais posterior e lateral. De igual forma, num corte sagital da face, observamos, por exemplo, a cavidade nasal, que é anterior ao seio esfenoidal, que por sua vez é médio à cavidade nasal e a porção superior do tronco encefálico, onde está localizado o mesencéfalo e a ponte. Este, por sua vez, no caso o mesencéfalo e a ponte, é posterior ao seio esfenoidal. Seguindo ainda nessa imagem, podemos exemplificar os termos superior, médio e inferior com as conchas nasais. Como os próprios nomes dizem, a concha nasal inferior é inferior à concha nasal média. A concha nasal média é de posição média às conchas nasais inferior e superior, e a superior é de posição superior às outras duas. Proximal e distal. Bom, proximal e distal, elas são usadas em especial nos membros, tendo sempre como referência a raiz do membro. Vejamos um exemplo. O cotovelo é distal ao ombro, mas proximal em relação à mão. Já a mão é mais distal ao ombro e ao cotovelo, certo? Também podemos dizer que o cotovelo é médio em relação ao ombro e à mão. E por fim, superficial e profundo, onde superficial significa mais perto da superfície do corpo e profundo significa mais afastado da superfície do corpo. Por exemplo, a pele é uma estrutura superficial comparada às artérias ou os ossos que estão localizados mais profundamente. Vejamos aqui nas imagens. Não temos a pele, mas temos sendo esquematizados de forma superficial o sistema venoso, em azul, e a tela subcutânea. E aqui, mais profundamente, sendo esquematizado o sistema arterial e os ossos. Bom, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelas redes sociais ou pelo correio eletrônico. Um grande abraço e até o próximo podcast.